Fala turma, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certo? Espero que estejam todos bem. Chegamos ao nosso último vídeo das resoluções das questões de física do vestibular de inverno da UEM 2024. Essa é a temida questão 50. Para mim, a questão mais difícil de física do vestibular da UEM. Uma questão trabalhosa que a UEM fez questão de deixar ela por último. Ou seja, você já teria resolvido muitas outras questões. Você chega cansado para resolver essa questão, que não é uma questão simples, beleza? Ela tem muito detalhe, tem muita matemática. Então, esse vídeo será um pouco mais longo, mas eu preciso que você preste atenção nos detalhes, que via de regra, se você souber o que você está fazendo, se você tiver uma base matemática por trás ali muito boa, você consegue resolver essa questão. A começar pelo enunciado da questão, não é um enunciado simples, é um enunciado trabalhoso, então você tem que estar prestando atenção nos detalhes, na leitura disso aqui, para que você possa anotar os dados e aí sim começar a tentar resolver a questão, beleza? Porque é uma questão, como eu falei para vocês, muito complexa e ela é cheia de detalhezinhos. Então eu vou tentar ser o mais didático possível nessa resolução e vou tentar fazer o passo a passo, tá? Para que a gente possa resolver essa questão e você consiga entender o que a UEM pediu nessa questão. Tudo bem? Então, chega de conversa. Mas se você não é inscrito no meu canal ainda, se inscreve aí, ó, deixa seu like, comenta, compartilha, manda esse vídeo para todo mundo para ter um contato mais direto comigo. Me siga nas redes sociais aqui, beleza? É isso. Vamos para o que interessa, vamos para a questão. Bom, então vamos lá então, gente. Vamos tentar resolver essa questão aqui, que é a última questão do vestibular da UEM. E ela está dizendo o seguinte, ó. Eu vou tentar ser o mais didático possível aqui, vou tentar dar um zoom aqui para que a gente possa melhorar a nossa resolução aqui. Então está dizendo o seguinte: para avaliar a intensidade das forças dissipativas que agem sobre um veículo de 1000 kg, então já vamos anotando aqui, ó, a massa do veículo, 1000 kg. Projetado para trafegar no gelo, pesquisadores desligam o motor e deixam o veículo deslizar por uma ladeira de inclinação constante θ com relação à horizontal. Então, olha só, a gente leu até aqui, até agora. E a gente já sabe que é um plano inclinado aqui que a gente vai trabalhar, beleza? Então, olha só, eu tenho uma leve inclinação assim, com a horizontal, beleza? E aqui eu tenho um ângulo θ. Vamos fazer o nosso carro ser quadrado, mais fácil, né? Um bloquinho mais fácil desse jeito. Os resultados obtidos válidos após um certo intervalo de tempo de dois experimentos são os seguintes. Então olha só, primeiro é o I aqui, ó. Tá dizendo o seguinte: para θ igual a θ1, o veículo desce com velocidade constante V1 no experimento 1. Então, a velocidade 1 é uma velocidade para o experimento 1. E eu tenho aqui o 2, que eu tenho o ângulo θ2, beleza? O veículo desce com velocidade constante, V2, beleza? Então tá bom. Olha só, para o experimento 2, o módulo da força dissipativa total D na direção contrária do movimento do veículo, ou seja, ó, eu tenho uma força dissipativa para cá, ó, ao contrário. Ele está dizendo que essa força dissipativa D, em relação ao contrário ao movimento do veículo, é dada por D1, que é do nosso primeiro, é F1 mais R1 no experimento 1, e D2, mais mantenho o respeito, é F2 mais R2 para o movimento 2, para o experimento 2, em que F1 e F2 são as forças de atrito. Então, ó, vamos dar nome para as criaturas. F1 e F2 são forças de atrito. Vou colocar aqui, ó, F1, F2, a gente chama de força de atrito, a tal da FAT, beleza? E ele diz mais ainda:
são os módulos das forças de atrito cinético entre o veículo e a ladeira. O coeficiente de atrito é o mesmo, ou seja, μ1 é igual a μ2, que é igual a μ. Guarda isso, tá? Por enquanto eu só estou analisando dados. E R1 e R2 são os módulos das forças de arrasto, resistência do ar sobre o veículo. Então, R1 e R2 são as forças de arrasto sobre o veículo. Além de P1 e P2 são as potências dissipadas. Meu Deus. P1 e P2 é a nossa potência. Perceba que eu só anotei dados e já passou um bom tempo. Muita gente não resolveu essa questão por causa dessa dificuldade, desse cansaço que essa questão oferece. Beleza? Potências dissipadas pelas forças cujos módulos são D1 e D2, respectivamente. Com base nessas informações e nos dados obtidos nos experimentos escritos, assinale o que for correto. Olha só. Ele ainda deu ali uma tabela de dados. Ele disse o seguinte, que θ2 é maior que θ1. O seno do θ2 é 0,1. O cosseno do θ2 é 0,995. Seno de θ1 é 0,05. Cosseno é 0,999. V1 é 20 metros por segundo. E V2 é 30 metros por segundo. Até o presente momento, a gente ainda não resolveu a questão. E está sendo complicado demais até o presente momento. E na 01 ele está dizendo o seguinte. Ele está afirmando que a força de atrito 1 é menor que a força de atrito 2. Vamos ver se isso é verdade? Vamos ver se isso é verdade. Mas antes disso, pensa aqui comigo. A gente precisa saber o seguinte. A gente precisa decompor isso aqui. Ó. Pensa comigo assim. Para cá eu tenho peso. Para cá eu tenho a normal, né? Aqui eu tenho meu PX. Para cá eu tenho meu PY. Beleza? PX e PY. Agora vamos entender essas coisas aqui. Eu vou fazer de verde para que a gente possa resolver esse negócio. PY é P cosseno θ. Beleza? E PX é P seno θ. E vale ressaltar que o peso é massa vezes a gravidade. E quando a gente decompõe isso aqui, a gente chega na conclusão de que a força de atrito ela é calculada através da equação μ vezes a normal. E a normal, nesse caso aqui, ó, a normal ela é o contrário da PY. Se eu calcular PY, eu calculo a normal. Então a nossa força de atrito aqui vai ser calculada da seguinte forma. A força de atrito é μ vezes o meu PY. Quem que é meu PY? É P. Então, ó, é P vezes o cosseno. Tudo bem? É P vezes o cosseno. Então vai ficar assim. Quem que é o peso? Lembra que o peso é massa vezes a gravidade? Então vai ficar assim, ó. Ah, e aqui tem o coeficiente. Então vai ficar assim, ó, μ mg cosseno θ. Beleza? Então tá bom. Vamos agora resolver a questão. Olha só, turma. Para calcular a força de atrito 1, eu preciso do coeficiente, da massa, da gravidade e do valor do cosseno de θ1. Cosseno de θ1 vale exatamente 0,999. E para calcular a força de atrito 2, eu preciso do coeficiente, da massa, da gravidade e do cosseno do nosso θ2, que vale 0,995. Olha só, queridos. Isso aqui, ó, é igual nos dois. Sim ou não? Então pensa comigo. O que vai definir o valor da força de atrito é o valor do cosseno. Esse valor aqui não é maior que esse. Então o que vai acontecer? A força 1 de atrito ela é maior que a força 2 por causa do valor do
cosseno. Entendeu? Então, a 0,1 está errada. Não marque a 0,1. Beleza? Isso foi só a 0,1, cara. Tranquilo? Vamos fazer a 0,2 agora. Acho que aqui tem espaço para fazer ela. 0,2. A 0,2 está dizendo o seguinte, que R1 é maior que R2. Quem que é R1 mesmo? R1 não é a força de arrasto? E ele deu para a gente o seguinte, que D1 é igual a força de atrito 1 mais R1. Então, o que vai acontecer aqui? R1 vai ser o nosso D1 menos a força de atrito. Sim ou não? Exato. Então, pensa assim. Quem que é meu R1? Mas eu sei que ele é a diferença entre a força, peso, menos a força de atrito. Então, vai ficar da seguinte forma. Meu R1 vai ficar... Aqui, eu tenho o P vezes o seno do ângulo menos a força de atrito. E aí, ficará da seguinte forma. Peso é massa vezes a gravidade vezes o seno de θ1. Olha só, seno de θ1 vale 0,05. 0,05 menos a força de atrito é μ mg cosseno de θ1, que vale, o nosso cosseno de θ1 vale 0,999. Ó, vamos dar nome para as criaturas agora. A massa do carro é 1.000 kg. A gravidade é 10. 0,05 é a mesma coisa que 5 sobre 100. Menos. O μ, eu não sei. A massa é 1.000. A gravidade é 10. Aqui é a mesma coisa que 999 sobre 1.000. Ó, simplifica 2 zeros com 2 zeros. Simplifica esse 1.000 com esse 1.000. Vai ficar assim, ó. 10 vezes 10, 100 vezes 5, 500. Menos 999 vezes 10 dá 9.990 mi. A gente sabe que é muito complexo a gente fazer conta desse jeito. Transforma esse... Como ele falou que mi1 é igual a mi2, vamos chamar isso aqui de 1 para facilitar as contas. Vai ficar, ó, 500 menos 9.990. Dá exatamente... menos 9.490. Esse é o nosso valor, tá? Ah, como é uma força em Newton. Agora, vamos fazer aqui, ó, a nossa R2. Ela pode ser calculada da seguinte forma. O mesmo esquema, agora, só que com a diferença que a gente vai utilizar é o seno do ângulo 2. Então, vai ser mg seno de θ2, que vale 0,1, nesse caso aqui, menos mi mg cosseno de θ2, que o exercício deu pra gente que o cosseno de θ2 vale 0,995. 0,995. Então ficou assim, a massa é 1.000, gravidade é 10, aqui é 1 sobre 10, menos mi, a massa é 1.000, a gravidade é 10, e aqui é 995 dividido por 1.000. Tudo bem? Ó, simplifica 10 com 10, 1.000 vezes 1 é 1.000. Menos. Simplifica 1.000 com 1.000. 10 vezes 995 dá 9.950. Mesmo esquema. Chama esse mi de 1. E aí eu tenho que o valor aqui vai ser exatamente menos 8.950. Perceba o seguinte, como esse aqui é em Newton, perceba que o meu R2 aqui nesse caso, meu R2 é esse aqui. E esse aqui é meu R1. O meu R2, ele é maior que o R1. Então, a 0,2 também está errada. Nesse momento, bate o desespero. Você não sabe se compensa estudar novamente, desistir da questão de física. E a UEM sacaneou fazendo essa questão ser a última questão ainda. Vamos para 0,4 agora. Então, olha só, galera. 0,4 está dizendo assim, ó. D2, ou seja, a força, né? D2 ali, ela é o dobro da D1. Vamos calcular isso aqui, né?
0,4. Ele está afirmando que D2 é 2 vezes D1. Tá, vamos calcular então. Quem que é essa força? Essa força é a força peso, tá, que está atuando ali. Então, vamos calcular uma de cada vez, tá? Então, para calcular a minha D1, eu vou calcular o meu PX1, beleza? Que é calculado através da equação mg seno θ1, tranquilo? Então, vamos lá. Massa, 1000, gravidade, 10, seno de θ1 vale 0,05, né? O exercício deu pra gente. Então, é 5 sobre 100. Ó, corta 0 e corta 0. 10 vezes 10, 100 vezes 5, 500 newton, beleza? Agora, vamos calcular D2. Mesma coisa, só que agora vai ser o PX2, que é o mg vezes o seno do θ2. A massa é 1000, a gravidade ela é 10, e o seno de θ2 vale 0,1, que é a mesma coisa que 1 sobre 10. Cortou 0 com 0, 10 com 10. 1000 vezes 1 é 1000. Perceba que D2 agora ela vale 1000 newtons e D1 vale 500 newtons. Logo, D2 é igual a 2 vezes D1. 0,4, então, está correta. Beleza? 0,4 correta. Bom, 0,8 está dizendo o seguinte, ó. A potência P2 ela é 3 vezes P1. Como que eu calculo potência, turma? Para calcular potência, essa aqui é 0,8. Potência, ela é a energia pelo intervalo de tempo, beleza? Nesse caso aqui, a gente vai definir a energia como trabalho dividido por ΔT. Lembra que o trabalho, ele é a força vezes o nosso ΔS, o nosso deslocamento. Tudo bem? Essa força que está atuando aqui, a gente calculou no item anterior. Essa força é a força D1 e D2, beleza? Então, a força F é igual ao meu D1 ou D2, depende de qual que a gente vai calcular, tudo bem? Vamos lá, então. Potência, só substituindo aqui, ó, é a força. Vamos calcular a potência 1 aqui, ó. É a força D1 vezes o ΔS dividido por ΔT. Mano, ΔS por ΔT não é velocidade? E ele deu pra gente velocidade. Se o exercício deu velocidade, a gente tem que usar. Então, olha só, ΔS por ΔT é velocidade. Isso aqui é a nossa velocidade. Então, vai ficar assim, ó. P1 é a força D1 vezes a velocidade 1. D1 a gente calculou que vale 500. A velocidade V1, olha só quanto que vale aqui, ó. 20 metros por segundo. Então, vai ficar 500 vezes 20 dá 10.000 unidades de potência ou watts, ou 10 quilowatts. P2 é a potência 2, vai ser a força D2 vezes a velocidade 2. Quanto que é a potência, a força 2? 1000. Quanto que é a velocidade V2? 30 metros por segundo. Então, 1000 vezes 30 dá 30.000 watts, ou 30 quilowatts. Perceba que a potência 2 ela é 3 vezes a potência 1, que é exatamente o que o exercício está pedindo. P2 é 3 vezes P1. A questão número 8 também está correta. Agora, a 16 está afirmando o seguinte: nos dois experimentos descritos, a energia total é a soma, né, de T mais U. A energia total do veículo diminui com o tempo, mas a energia cinética T permanece constante. Então pensa assim comigo. Se a gente está falando de movimento, está falando de um carrinho, a energia mecânica, nesse caso, é a cinética mais a potencial. Conforme ele vai descendo a ladeirinha, ele vai perdendo uma energia potencial e a energia cinética se mantém constante. Então a energia total ela vai diminuindo, beleza? Então por esse motivo, a 16 também está correta. Nos dois experimentos descritos, a energia total E igual a U mais T, onde T mais U, onde T é a cinética e U é a potencial. O do veículo diminui com o tempo, mas a energia cinética permanece constante. Perfeitamente.
fazendo a somatória, 16 mais 4, 20, mais 8, 28. Beleza? Questão difícil, questão trabalhosa, questão, olha só, essa questão aqui, e a UEM ainda fez deu-se o trabalho de colocar ela por último. Essa questão aqui eu tenho quase certeza que muita gente não resolveu. Mas é isso. E olha só, essa resolução dessa questão, quem me ajudou nessa resolução, quem resolveu com antecipação no caso, foi um professor de física amigo meu, Fábio Nishimura. Beleza? Ele tinha resolvido uns dias antes e ele mandou a resolução para mim. Então, tem que agradecer o Fábio por essa resolução aí, beleza? Mas é isso. Tranquilo? Muito obrigado por essas pessoas maravilhosas. Nos vemos nos próximos vídeos. Valeu, falou, é nóis. Tchau.